Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa prática fascinante, o jejum. A ideia aqui é conectar aquela sabedoria antiga vinda das tradições espirituais com a ciência moderna de ponta. Vamos entender de uma vez por todas o que realmente acontece com o nosso corpo e com a nossa mente quando a gente simplesmente faz uma pausa intencional na comida. E para organizar o nosso papo, a nossa pauta de hoje é a seguinte: vamos passar pelo conceito do jejum, olhar os fundamentos bíblicos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, entender os objetivos centrais dessa prática, mergulhar na ciência da autofagia, listar os tipos e fechar com os incríveis benefícios. Bora lá? Começando pela nossa primeira sessão, o conceito de jejum como uma prática histórica. Logo de cara surge aquela pergunta clássica, né? O que de fato acontece com a nossa biologia, com o nosso interior, quando a gente corta o suprimento de comida de propósito? Olha só, os nossos textos base deixam bem claro que o jejum não é simplesmente passar fome ou uma inanição forçada. Não, longe disso. É uma disciplina, uma abstinência totalmente intencional. Historicamente, ele serviu como uma ferramenta espiritual fortíssima. Só que ao mesmo tempo, e quase sem querer, essa prática acaba ativando um verdadeiro arsenal biológico que atua na restauração da saúde. É como dar um botão de reset no organismo. Entrando agora na nossa segunda sessão, os versículos e os fundamentos bíblicos, para entender de onde vêm essas raízes antigas. O que é super interessante aqui é ver como isso era tratado lá no Novo Testamento. Os textos mostram que a figura de Jesus não tratava o jejum como uma coisa super rara, uma exceção, mas sim como uma prática comum e esperada para os discípulos. E o grande foco do texto é a humildade, sabe? Uma postura muito mais discreta mesmo. A ideia era rejeitar qualquer tipo de exibição pública e focar única e exclusivamente na pureza da intenção. E se a gente for lá para o Antigo Testamento, no livro de Isaías, a gente encontra um alicerce impressionante. O texto detalha o que seria o jejum escolhido e agradável a Deus. O mais fascinante é o peso social e moral disso tudo. O foco é quebrar correntes de injustiça, libertar os oprimidos, ou seja, mostra claramente que a parada ia muito, mas muito além de só fechar a boca e não comer. O que nos leva à nossa terceira sessão, os objetivos espirituais lado a lado com os científicos. Gente, isso aqui ilustra de um jeito brilhante a ponte entre o antigo e o novo. Pensa comigo, de um lado, a gente tem os objetivos espirituais, que buscam aquela purificação das coisas do mundo, trazer humildade e clareza de direção. E do outro lado, os objetivos biológicos, que são praticamente a mesma coisa. O corpo também quer uma limpeza, só que limpando os resíduos tóxicos das células, dando um reset no metabolismo e alcançando a homeostase, que é o equilíbrio perfeito. Basicamente, é uma faxina profunda acontecendo nos dois lados da moeda. Avançando para a sessão 4, vamos falar da ciência, da famosa autofagia e dessa perspectiva mais moderna. E para ilustrar bem o lado médico da coisa, dá só uma olhada nesse estudo muito marcante de 2009, publicado na prestigiada revista Science. Os pesquisadores pegaram macacos rezos, exatamente da mesma idade. E a grande sacada foi que os macacos submetidos a uma restrição de calorias exibiam um rosto, uma pelagem e um físico incrivelmente mais jovens. O contraste era muito nítido em comparação com os animais que comiam à vontade numa dieta normal. E o grande segredo metabólico por trás disso tudo atende pelo nome de autofagia. Olha, essa descoberta científica foi tão formidável que deu ao pesquisador japonês Yoshinori Ohsumi o Prêmio Nobel de Medicina em 2016. A palavra, que vem do grego, significa literalmente comer a si mesmo. Loucura, né? Na prática, é o nosso sistema de reciclagem de lixo biológico trabalhando em força máxima, justamente porque está faltando energia vindo de fora. É um processo super organizado como uma linha de montagem ao contrário. Quando os nutrientes acabam, a célula fala, opa, preciso de energia. Aí ela identifica as partes velhas ou com defeito dentro dela mesma, isola e manda essas organelas danificadas lá para os lisossomos. Chegando lá, esse material velho é totalmente decomposto e reutilizado pelo corpo para gerar uma energia novinha em folha. E mergulhando só um pouquinho mais fundo nessa bioquímica super refirada, a coisa funciona como um efeito dominó. As reservas normais de glicose se esgotam, o corpo dispara um alarme celular e acorda uma enzima chamada AMPK. Essa enzima é a grande chave mestra. É ela que não só ativa a autofagia, mas também manda um recado claríssimo para o corpo. Acabou o açúcar, vamos abrir os estoques e começar a queimar gordura agora mesmo para manter tudo funcionando. Chegamos na sessão 5, os tipos de jejum. Olhando lá para a tradição espiritual antiga, a gente tem 3 abordagens principais.
O jejum completo, que é sem absolutamente nada de comida ou água, usado historicamente só em superemergências e no máximo por 3 dias, como no relato da rainha Esther. Tem o jejum normal, que corta a comida, mas permite a hidratação constante com água, lembrando os 40 dias no deserto. E o famoso jejum parcial, muito conhecido pela história de Daniel, que é focado em importar aqueles alimentos prazerosos e comer basicamente vegetais e beber água. Por outro lado, as fontes da medicina classificam a prática olhando para o impacto nos nossos hormônios. Tem a restrição calórica clássica, que é simplesmente comer menos do que se gasta. Tem o jejum fisiológico, super comum hoje, que é ficar 12 horas ou mais com caloria zero, liberando só água ou café puro. E tem o intrigante jejum metabólico. Nele, a regra é não dar pico de insulina. Então é permitido consumir, por exemplo, um óleo de coco, já que a gordura pura não dispara insulina e o corpo continua no estado de queima calórica sem interrupções. E, finalmente, a nossa sexta e última sessão, os benefícios do jejum, o grande ápice dos resultados. A documentação espiritual relata resultados que são realmente transformadores. Com base lá no livro de Isaías, a lista de benefícios inclui uma clareza incrível de percepção e revelação pessoal. As fontes descrevem uma verdadeira restauração emocional e de integridade. Existe uma convicção enorme de que essa prática disciplinada clareia a direção e traz um vigor novo, restaurando as forças onde antes só havia esgotamento. E agora, pausa para esse número expressivo do lado da ciência. 1422. Esse foi o número exato de pacientes acompanhados de perto em um gigantesco estudo observacional lá da renomada clínica Buchinger-Wilhelm, na Alemanha. Imagina só, eles monitoraram esse batalhão de pessoas durante períodos de 4 a 21 dias de jejum supervisionado, medindo meticulosamente cada alteração do sangue e no corpo de cada um. É muito dado, gente. E os resultados clínicos foram massivamente positivos. O estudo comprovou por A mais B que a restrição alimentar criou uma transição muito segura para a queima de gordura e ainda derruba os níveis de pressão alta. E tem um detalhe que quebra muitos mitos. Ao contrário do que muita gente acha, o processo preservou a massa muscular magra. E de quebra, ainda promoveu um verdadeiro boom na clareza cognitiva e na plasticidade do cérebro. O que nos deixa com uma provocação gigantesca para fechar a nossa análise. A gente acabou de ver uma harmonia impressionante entre uma disciplina cultivada por séculos e as validações mais rigorosas da biologia celular de hoje. Então, a grande pergunta que fica é: como é que resgatar ativamente esse conhecimento milenar poderia revolucionar a maneira como tratamos a saúde, o envelhecimento e o bem-estar geral na nossa sociedade moderna? É, sem dúvida alguma, uma reflexão poderosa para a gente levar adiante. Muito obrigado por acompanharem até aqui e um grande abraço.